Reencarnação. É real? Não é real? Realmente existe essa, que nem muitos chamam, essa roda de Sansara? É sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. Então seja muito bem-vindo se você estiver aqui por primeira vez. Eu sou Eliel Carlos, sou um pesquisador, um questionador e eu gosto de ir contra a corrente. Então se você gosta de assuntos polêmicos como esses, você está no canal certo, beleza? Então bora lá. Eu vou passar para você as informações que eu recebi em base às minhas pesquisas, os meus estudos, e vou passar para você da maneira que eu entendo sobre reencarnação. Eu sou um ex-evangélico, já estudei teologia, eu sou teólogo formado e isso me despertou muita curiosidade, muitos estudos e hoje eu cheguei nessa conclusão. E eu acredito na reencarnação. É contraditório para quem está no mundo evangélico? Claro, porque o que foi ensinado é que não existe a reencarnação. A vida é uma só, né? Eu vejo essa frase, a vida é uma só. E para mim não é uma só. Beleza? Então vamos conversar sobre esse assunto. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, não custa nada, é de graça. E clique o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que foi lançado um vídeo novo. E clica em todas, né? Tem 3 sininhos ali, você clica em todas, beleza? E claro, se você gostar desse vídeo, deixa aí like. Se você não gostar, deixa o dislike. E deixa também aí o seu comentário, se você concorda comigo, não concorda, né? Você é livre para você pensar e acreditar naquilo que você acredita, beleza? Então vamos lá, a reencarnação, segundo a informação que eu tenho recebido, funciona da seguinte maneira. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que morrer não é natural. Se você não assistiu, depois você vai lá e assiste. Lá eu explico que o ser humano não nasceu para morrer, mas fizeram uma modificação no nosso DNA, é por isso que a gente morre, e morte é envelhecimento, é doença. Então o que acontece? Quando você fecha os olhos aqui e sai dentro desse veículo aonde fica o seu espírito, você vai para o segundo anel. Mas existe uma questão aqui. O que é segundo anel, Eliel? Segundo anel é o seguinte. Segundo as informações que eu tenho recebido, este planeta que a gente está vivendo não é um planeta bola, tá? Se você ainda acredita no planeta bola, eu faço um questionamento para você. Se o planeta é bola, por que eles chamam de planeta, de plano? Eu não estou falando aqui que eu acredito na Terra plana, mas sim na Terra convexa, ou seja, né, entre altos e baixos. E a Terra não é só essa parte que nós estamos. Então nós estamos no centro. Depois tem outras terras além da borda de gelo. Você já deve ter ouvido falar do Tratado da Antártica, que ninguém pode passar, chegar lá, que é vigiado. Por quê? Porque tem alguma coisa depois do gelo, né? Que eles estão escondendo de nós, né? Tá. Então, imagina que como se fosse uma cesta de pão com várias terras. Perfeito? E nós estamos aqui no centro. Então, existe o segundo anel, que é aqui mesmo. Então, quando uma pessoa ela sai daqui, ela morre, ela não vai para o céu, igual a religião prega, ou para o inferno, que não existe, né? Que o capeta não existe, que foi invenção da religião. Tá? Ah, Eliel, o que você está falando? Depois você pesquisa. Eu não acredito. Tá? Por isso que eu abandonei a religião, porque eu comecei a descobrir um monte de coisa e tem vídeo aqui que eu já falo e não vou ficar repetindo isso aí. Então, essas pessoas, a pessoa que morre, ela vai para o segundo anel. Segundo a informação que eu estou recebendo, ela é pegada, essa pessoa tem os responsáveis que pega essa alma, vamos dizer assim, esse espírito, e leva ele para a Lua. A Lua é o ponto
vamos dizer assim, tipo quando você pega um avião e você tem que baixar em um aeroporto para pegar outro avião. Então vai para a lua, da lua vai para o segundo anel, é onde a pessoa lá ela é tratada para depois entrar na fila e voltar a nascer de novo. Isso aqui os espíritas acreditam, né? Esse aí os espíritas acreditam em reencarnação, inclusive tem um filme que ele é espírita que ele mostra mais ou menos como que funciona, tá? Só que existe aqui uma questão polêmica que é sobre as almas penadas, os encostos, assim como a galera chama, que é aqueles que morrem, mas não querem ir, e eles ficam presos aqui, ou não querem deixar isso daqui, porque muitos morrem e acham que não morreu. Por exemplo, uma explicação lógica para isso daqui, que realmente tem almas penadas por aí, que não quiseram largar essa 3D aqui e ir para o outro lado, são as casas mal assombradas. Provavelmente você já deve ter ouvido ou vivido alguma experiência de assombração, não? Eu vivi e vou contar para você aqui. Então, essas almas penadas que vivem ali assombrando aquela casa são aquelas pessoas que morreram ali e acham que está ali, que ali é a casa dela. Então ela assombra as pessoas que vão ali porque ela... É tipo, se você está na sua casa e de repente entra um estranho na sua casa, você vai querer expulsar aquela galera dali, ou é minha casa, né? Você não enxerga aquelas pessoas, mas ela está ali, ela está enxergando. E eu vou contar uma história real para você que aconteceu com meu pai. Tá? Nós moramos no Paraguai um bom tempo e quando eu tinha 14 anos, a minha mãe flagrou meu pai com outra e aí o bicho pegou e em uma semana ela pegou as coisas dela e veio embora para o Brasil. Ela foi no juiz, o juiz pegou e entregou a casa onde a gente morava, ficou para minha mãe, meu pai perdeu porque foi ele que pisou na bola. E eu com 14 anos tive que vir na frente, nunca tinha viajado sozinho, ali para mim já foi um baque, a preparar uma casa de aluguel para minha mãe vir com os meus irmãos, né, e a mudança. E o meu pai, ele tinha comércio. Nisso, passou o tempo, ele faliu, ficou na merda, ficou na Rua da Amargura. E ele não tinha nem onde morar, aí um amigo dele deu uma casa para ele morar. E pensa só, e essa casa, onde meu pai morou, ela era assombrada. E ele conta que, quando ele ficou um tempo nessa casa, até ele se reerguer, quando ele estava deitado para dormir, ele escutava alguém roncando perto dele, na cama. Aí ele ligava a luz e não tinha ninguém. Às vezes acendia a luz da cozinha e ele ia ver e não tinha ninguém. Batia na porta, batia na janela, ele olhava e não tinha ninguém. E um dia um amigo nosso foi lá no Paraguai e foi pousar uma noite na casa do meu pai. Esse cara não conseguiu passar a noite lá. O cara ficou lá e começou a bater na porta, acendia a luz, apagava a luz. Aí ele viu que não tinha ninguém, aí ele ficou assustado e vazou. Isso eu conheço, tá? É meu pai. E já vou contar uma história que eu presenciei um fantasma também. Então, o que acontece? Essas pessoas são pessoas que morreram e estão vagando por aí. A experiência que eu tive é o seguinte: depois, passou o tempo, né? Eu voltei e fiquei morando com meu pai. Fui lá ajudar ele, ele tinha um restaurante, um pequeno hotel. E eu fui ajudar ele lá. Fiquei 2 anos morando com meu pai. Nessa época eu já tinha de 18 para 19 anos. Eu vim no Brasil, estudei, terminei o 2º grau e falei, eu vou lá ajudar meu pai no Paraguai. E o nosso negócio era de esquina. E na outra esquina de baixo tinha outro negócio também que funcionava as casas das tias, né? E teve um tempo que a que estava comandando a casa da tia era minha amiga. E daí eu comecei a conversar com uma menina, né, que trabalhava lá na casa das tias. E um dia à noite,
o pessoal estava de férias e só tava essa minha amiga, que era que estava comandando ali, né? Que tinha a chefa, mas a chefa deixou ela comandando, e essa menina que trabalhava lá. E eu fui lá para ficar com essa menina. E nessa casa, ela tinha fama de ser assombrada, tá? Não era uma casa, tinha um salão, a cozinha no fundo, um terreno bem grande atrás, e pro lado de cá tinha 4 quartos, que você subia uma escada de madeira e tinha 4 quartos assim. E aí, eu conversando com essa menina, eu tava gostando dela, aí eu subi a escada, e o quarto dela era, depois da frente da escada, era o segundo. E eu estava lá, subi lá e estava lá com ela, a gente conversando, trocando uma ideia. Isso era passado de meia-noite. E a menina, a minha amiga, ela estava dormindo num quarto lá embaixo, né, que era perto da cozinha, então estava bem longe. Você tinha que cruzar o salão, que era bem grande. Eu ouvi, e a menina que estava comigo, uma paraguaia, ouviu passos, toque, 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 e é madeira, né? Toque, 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 toque. Falei, normal, deve ser a menina que está vindo. E veio e parou na porta do quarto onde estava conversando com a menina. Rapaz, aí nós ficamos em silêncio, né? Esperamos bater ou chamar. E aí nada, ficou em silêncio. Aí eu falei, sim, pois não, quem é? E nada. Rapaz, aquilo já me deu um arrepio. Aí eu saí para conferir se realmente tinha alguém ali. Quando eu olhei no corredor, que tinha um corredor assim, né, e tinha tipo um guarda-corpo assim, nada. Os outros quartos estavam vazios, lembra que o pessoal estava de férias? Aí eu fui, olhei no quarto do lado, nada. Fui no outro, nada. Fui no quarto de cá, nada. Rapaz do céu, aí me deu um medo. E aí eu falei para a menina, eu não vou ficar aqui. Eu também não, eu vazei a minha casa. Então eu presenciei um fantasma. E reza a lenda, o pessoal sempre falou e conta que ali teve uma mulher que... Então ali era meio mal assombrado. Então, segundo a reencarnação, eu acredito que sim. Tem gente que fica, né? Fica até derrubar essa casa e reconstruir outra e eles somem, né? Mas essas são uma experiência real de fantasma. Naquela época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas quando acontecer isso, a gente tem que conversar com essas pessoas, explicar para ela que ela morreu, que ela tem que ir embora, né? Que às vezes elas não querem, ficam presas aqui. Então essa é a explicação. E a reencarnação é assim, as pessoas vão lá de lá, fica na fila até nascer de novo, e aí você acaba sendo. Então às vezes você já viveu algumas vidas aqui, 5, 6, 10, não sei. Tem como saber isso, mas tem que fazer bastante estudo. Tem uma caminhada aí para você saber das suas vidas passadas, o que você foi no passado, etc, né? Então, mais ou menos as informações que eu tenho é assim que funciona. E tem a questão da família que você nasce, segundo eu estudei, seguindo o Hélio Couto, depois você procura o Hélio Couto, ele tem bastante informação interessante. Segundo o Hélio Couto, ele fala que a família que você nasce é você que escolhe, e geralmente a família que você nasce é no meio de pessoas que você teve conflito na vida passada. Às vezes não se dava bem, às vezes acabou tirando a vida do outro, e você nasce para poder acertar com essa família, ou seja, amar e perdoar. E aí às vezes por isso que tem muita confusão, né, entre família, porque no subconsciente, sem perceber, a pessoa sabe que aquilo ali era o inimigo dela. Às vezes o irmão, o pai, o filho, a mãe, né? Às vezes no passado foram inimigos, estão aqui junto na família para poder se acertarem. E às vezes em vez de se acertar, não se acertam, continuam brigando, né? Essa é a informação que eu obtive, beleza? Então, reencarnação existe e a gente já viveu quantas vidas? Então, como eu expliquei no vídeo passado, a gente não nasceu para morrer. E em vídeos mais adiante eu vou estar falando o que fazer, qual é o caminho do prolongamento da vida que já está próximo. Tem uma galera aí que já estão estudando sobre genética e eles dizem que tem como prolongar a vida. E aí eu vou falar qual é o passo que você deve seguir
para o prolongamento da vida e vai chegar um tempo que a gente não vai morrer mais, claro, desde que você cuide da sua vida e não fique fazendo esporte de risco, beleza? Então, vou ficando por aqui com este vídeo. Coloca aqui embaixo qual é a tua opinião sobre esse assunto que eu gostaria de saber. Deixa o like ou dislike se você gostou ou não desse vídeo. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e te vejo lá.